No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você. Vamos hoje responder a pergunta, uma das perguntas que a exegese, a hermenêutica, melhor dizendo, fazem aos textos, né? Nós precisamos lançar perguntas ao texto. Nunca receba tudo de bate-pronto, né? Você lê, você vê uma definição, um tema e todo mundo vai assimilando porque alguém de renome, né, um intelectual muito famoso decidiu que fosse assim e às vezes não é desta forma. Por exemplo, uma das perguntas lançadas ao texto de Gênesis 1:26, que é um versículo isolado dentro da própria narrativa de Gênesis 1, é um plural isolado. Deus fala, façamos. Nós respondemos algumas perguntas. Você que está chegando agora, veja os vídeos. Está com a mesmíssima capa. Já deixei com a mesma capa para você facilitar a sua identificação. Só apenas botei lá na capinha, lá num trechinho da capa, parte 1, parte 2, parte 3. Você está na parte 4. Para você entender a parte 4 melhor, recomendo que ouça, né, do começo aí as partes anteriores, tá certo? Vamos lá. Uma das perguntas é: com quem ele falava? Deus estava na companhia de alguém quando falou façamos. Estava na companhia de alguém ou não estava? Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma das perguntas que a gente lança aqui ao texto. Se faz, é notório, precisa-se fazer perguntas ao texto e procurar respondê-las através do amplo contexto que tratam o contexto de Gênesis 1:26. Ele precisa ser respaldado pelo mesmo evento, que é o que procuramos fazer aqui desde o começo. Então, quer dizer, não adianta eu pegar textos que não tem nada a ver com o tema e colocar aqui para dar sustentação apenas naquilo que eu queria. Então, eu tenho que reportar a este exato momento da criação e verificar através dos textos bíblicos quem estava com ele ali, quem eram os personagens envolvidos ali. Por exemplo, em Gênesis, acho que o 2 aí na sequência, 3, quando o homem peca, ele faz uma pergunta no plural também. Ele diz, uma pergunta não, ele faz uma afirmação, né? Agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor de um de nós. Nós quem? Aí você tem que olhar para o texto e ver ali os personagens, né? As pessoas, né? Quem está envolvido, quem está participando, quem está sendo, né? O diálogo que está sendo travado ali. Aí você vai ter uma ideia. Quem são as pessoas que estão aqui? Por que ele falou como um de nós? Nós quem? Não adianta você dizer aí a trindade, né? Os três, né? Aí vai botar tudo na conta. É um mistério, vamos botar ali, precisa ter base, né? Façamos é a mesma coisa. Com quem ele estava falando? Era o pai e o filho conversando? Todo mundo conversando? Bom, Isaías faz a pergunta. Isaías, no capítulo 40, no verso 13, ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Pergunta de retórica, pergunta que pede reflexão e não uma resposta óbvia, né? Então ele pergunta, com quem ele tomou o conselho? Verso 14 de Isaías 40, com quem ele tomou o conselho? Que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Uma pergunta de retórica que não exige uma resposta, e sim uma reflexão, ou seja, não havia ninguém aconselhando Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Quem ele tomou o conselho? Porque quando ele diz façamos, obviamente, né, tá ali o pai, a teologia diz isso. O pai se reuniu com o filho, vamos fazer aqui o homem. Não é isso que está dizendo a Bíblia, não me dá margem para isso. Isso aí eu estou conjecturando. Eu estou colocando quem eu quero nessa cena.
Estou colocando pessoas que o texto não está falando, nem o contexto fala sobre isso. Estou colocando ali eu estou enfeitando a cena, estou dando personagens para a cena. Quando ele diz, façamos o homem, e eu vou dizer, não, ali é que o Jeová, ele está consultando o Filho, o Espírito Santo estão reunidos ali para fazer. Já vimos nos vídeos anteriores que ele fez tudo sozinho. Em termos de criador, não tem ninguém com ele criando. Ele formou, te formei sozinho, diz a palavra. Eu criei o homem sozinho com as minhas próprias mãos. E ainda pergunta de retórica, quem estava comigo? Tá nos vídeos anteriores. Ninguém com ele fazendo. O que sozinho estende o céu, sozinho fez tudo. E a Bíblia falando de Cristo diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Por isso que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis, né, que mate seus profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Glorificado seja, exaltado o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, o nosso Criador querendo juntar o povo, mas ninguém vai. A teologia vai criando um monte de questões. Mas voltando aqui para o tema, Deus estava acompanhado, sim. Nós vamos já para a cena da criação. Vamos voltar a Gênesis, com um olhar de outro autor bíblico que nos reporta para o momento exato da criação, onde nós vemos que Deus, ele não estava sozinho. Vamos lá, capítulo 38 de Jó, um texto que a teologia conhece muitíssimo bem, que fala exatamente, é um livro de alta filosofia para Jó, que diz assim, capítulo 38, verso 1, depois disto, o Senhor, depois de toda aquela provação que Jó passou, Deus aparece para ele. O Senhor, aliás, responde Jó, de um redemoinho, dizendo, Deus através a voz de Deus aparece ali de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Agora se prepara que já que você sabe de tudo, Jó, você vai ter que me ensinar então, né? Olha como Deus é bem incisivo com Jó. Verso 4, Jó 38, onde estava tu quando eu fundava a terra, ou seja, quando eu estava criando tudo? Onde estava você? Ou seja, o homem, né? O ser humano. E se onde estava tu é uma pergunta de retórica para a humanidade. Aonde estava o ser humano que é homem? Quando eu fundava a terra. Faze-me o saber se tem inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Onde estava você, Jó, quando eu fundava tudo, quando eu estava criando todas as coisas e que as estrelas da alva juntas cantavam, os filhos de Deus aplaudiam, estavam presentes no momento da criação? A própria teologia, muitos livros, muitos documentos, é só você colocar aí, né, os anjos participaram da criação, põe lá no Google, que você vai ver esse texto em muitos documentos sendo usado para mostrar que os anjos de Deus estavam ali. Esse façamos aqui não é um façamos de conselho, de participação. Estamos juntos aqui fazendo, né? Quando o governador fala, nós fizemos, né? Nós preparamos, né? É o plural majestáticos, nós viemos aqui construir. Os reis falavam isso, colocavam, inseriam o povo num contexto, ele fez, mas nós fazemos aqui, nós fizemos esta grande obra, nós, né, erguemos essa grande construção, que é o que Salomão fala quando ergue o templo, né? Então, meus queridos e amados irmãos, os filhos de Deus participaram. Sabe por quê que eles participaram? Sabe por que eles foram informados? Porque a palavra de Deus diz, certamente o soberano não fará coisa alguma sem revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Ou seja, os profetas sempre sabiam com antecedência tudo que Deus ia fazer. Você vê também Deus acompanhado dos seus anjos, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 18, 19, quando ele vai lá destruir Sodoma e Gomorra, né, aparece
o Senhor com dois anjos de Jeová aparecem para Abraão. Olha aí, Deus apareceu sozinho? Não, apareceu com os seus anjos. Ó, vai destruir Sodoma e Gomorra, vai informar Abraão que vai destruir. Deus não fará coisa alguma sem informar. Você vai com Abraão informar que vai destruir Sodoma e Gomorra. Vai sentar com Abraão sobre os carvalhos de Manré. E aí vem, e vieram dois anjos depois, né? O Senhor fica com Abraão e dois anjos vão até Sodoma e Gomorra, se preparando para a destruição. Então esse façamos aqui está no plural. Deus não estava sozinho no momento da criação, sem ninguém ali. Os anjos foram feitos pelo exército do céu primeiro, depois ele cria os exércitos da terra, cria terra, céu, tudo mais. Primeiro o céu, segundo a ordem de Gênesis. As coisas celestiais foram criadas, os seres angelicais, celestiais primeiro. Depois Deus vem para cumprir aí a sua criação com a coroa da criação, que é o ser humano. E ele formou o homem, né? Aí a teologia diz que foi a teofania, né? Deus tomou forma para fazer o homem com suas próprias mãos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Veja que nós estamos uma semana aqui falando sobre esse assunto, de forma ainda que resumida, né? Que a gente só a gente sintetiza aqui, organiza alguma coisa e simplifica para poder não ser muito longo, mas você vê que de fato é só introduções a essas questões. Vê que o tema é complexo, estamos há uma semana falando praticamente sobre este assunto e é claro que tem muito mais informações sobre esse tema. Na próxima semana, na segunda-feira, quando voltarmos, nós vamos falar de outro assunto dentro desse tema aí, que é a Shema. A Shema é muito importante para também analisarmos este tema a partir do olhar da Shema. O que é a Shema? É o maior princípio de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Se é um, mais uma prova que esse um aí é uma unidade. Aí a teologia vai dizer que é uma unidade composta, que é uma unidade simples, e aí fica sempre puxando para a Trindade. Não é uma unidade composta, né? Uma dúzia de ovos é né? Um conjunto, né? Um conjunto habitacional é um grande conjunto, mas tem um monte de casa ali dentro. Aí ficam as filosofias vãs para justificar aí o que não, biblicamente, não tem como se sustentar. Você pode comentar aí no YouTube, você pode entrar em contato conosco também através dos nossos contatos que estão aí também no YouTube. Para você que está na rádio, vamos a mais um louvor e nós voltaremos em seguida. Um bom final de semana para você, graça e paz, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.